Sala número 5 do PJE, plenário 20º andar, processo da relatoria da juíza Alcina Beres. Processo número 14 da pauta, relatora juíza Alcina, revisor, desembargador Willy. Processo então número 14 da pauta, dissídio coletivo de greve, presente para sustentar oralmente o Dr. Alceu Luiz Carreira, pelo sindicato suscitante, e o Dr. Maurício Evandro Campos Costa, pela Universidade de São Paulo, suscitado. Bem, número 14. Onde está o outro? Os dois advogados dispensam a leitura do relatório? Sim, Excelência. Sim. Doutor, também? Também. Então, quem é o advogado do suscitante, do Sindicato dos Trabalhadores? Doutor, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, senhores juízes convocados, ilustríssimo representante do Ministério Público, bom dia ou boa tarde a todos, colegas advogados, representantes da USP, doutor Maurício, trabalhadores da universidade aqui presentes, que tenhamos todos, de fato, uma boa tarde. Eu inicio essa minha oração rogando a vossas excelências que remetam vossas lembranças a 2014. Depois de mais de 50 anos de negociações coletivas na Universidade de São Paulo, entre trabalhadores e administração da USP, negociando várias vezes a exaustão em casos de greves, umas mais longas, outras mais curtas, em situações que não houve a necessidade da greve, sempre, nesses mais de 50 anos, os trabalhadores da universidade e a universidade fizeram prevalecer o princípio da negociação coletiva. Em 2014, em razão da intransigência da universidade em face do pleito dos trabalhadores, que basicamente se referia à reposição da inflação, a universidade tomou a iniciativa de propor o dissídio coletivo. E pela primeira vez os trabalhadores da Universidade de São Paulo estiveram neste tribunal tratando da questão em âmbito judicial. A vice-presidente judicial, à época, a doutora Hilma, encaminhou para o núcleo de negociação. O doutor Davi, que acabou de se ausentar em razão das férias, assumiu o ônus de buscar a negociação das partes e foi brilhante no seu trabalho, até que as partes chegaram a um acordo. Houve a reposição da inflação em 2 parcelas, assim como também houve o compromisso das partes de reposição do trabalho acumulado durante aquele período de greve, inclusive uma greve bem longa, beirando 150 dias. Ainda ecoa na cabeça dos trabalhadores da Universidade de São Paulo, basicamente, principalmente aqueles que acompanharam as audiências de negociação à época, algumas palavras surgidas no âmbito desse tribunal, e eu friso 2 frases de importância. A primeira: a reposição das perdas de inflação é o mínimo que os trabalhadores podem esperar do seu empregador quando da data base anual. Trata-se de um direito previsto em lei, uma garantia constitucional. E uma outra frase também que marcou bastante os trabalhadores naquela época: descontar os salários dos grevistas sem autorização prévia deste tribunal é uma afronta a este tribunal. 2015, as negociações foram bastante favoráveis e agora estamos em 2016 presentes aqui. Óbvio, não houve possibilidade de negociação extrajudicial. As tratativas se iniciaram no mês de janeiro. A universidade, mais uma vez, mostrou-se intransigente em relação às negociações. A data base da categoria é maio, e até maio não houve a possibilidade de qualquer acordo. A universidade aventou e implementou a reposição de 3% de uma inflação que ultrapassava 10% à época. Os trabalhadores não tiveram outra alternativa senão, mais uma vez, cruzar os braços e exercer o legítimo direito constitucional de greve. Uma greve legítima, uma greve pacífica, uma greve conduzida
dentro da mais perfeita ordem. Foram surpreendidos os trabalhadores num primeiro momento, com a não exaustão das negociações. Depois de 2 audiências sem a possibilidade de negociação, o feito já foi encaminhado para julgamento. Cada caso um caso, óbvio, entendemos isso. Foram surpreendidos mais uma vez com a negativa de uma liminar para pagamento dos salários que vinham sendo descontados já pela universidade, sem que houvesse qualquer intervenção prévia deste tribunal. Após distribuído o dissídio e após 3 meses de desconto nos salários dos trabalhadores grevistas, a greve implodiu. Não havia outra consequência a se esperar. Os trabalhadores foram esfolados pela Universidade de São Paulo, se não pela falta da reposição da inflação e o congelamento salarial, porque esses 3% de fato não refletiu em qualquer possibilidade de acompanhamento das perdas inflacionárias, mas principalmente pelo desconto dos salários daqueles que estavam à frente do movimento, daqueles que estavam paralisados, daqueles que brigavam pelo direito dessa reposição. Decidir pela proposição da ação de dissídio coletivo de greve foi algo que surgiu desde o início da greve, numa parcela dos trabalhadores, porque estavam com certeza impactados pela postura do tribunal em 2014. Mesmo assim, a greve perdurou por mais de 30 dias com a tentativa de negociação extrajudicial, mas face à intransigência da universidade não foi possível segurar esse movimento e houve a necessidade da judicialização. Acreditavam os trabalhadores numa rápida solução e essa solução de fato não aconteceu. Já estamos no mês de setembro, a data base da categoria é maio. E agora estamos aqui discutindo alguns argumentos jurídicos. Primeiro, se é competente esse tribunal para julgar dissídio de empregados seletistas contratados por ente público. A jurisprudência dessa 40ª sessão de dissídios coletivos diz que sim. Inclusive eu destaco aqui uma frase do professor Amaury Mascaro Nascimento, de que o ente público, quando contrata empregado seletista, ele desce de seu pedestal de ente público e se equipara ao empregador comum. Uma frase emblemática e que cai como uma luva ao caso em questão. Mas também porque esse é o entendimento da OJ número 5, que garante o julgamento do dissídio em cláusulas sociais. Segundo, já que falamos da OJ 5, pode ser concedido reajuste salarial, contrariando a OJ 5, como sustenta a universidade suscitada? A fala do desembargador Pugliese naquela ação da Fundação Casa, que foi julgada exatamente enquanto os trabalhadores da universidade estavam em greve, também foi uma frase emblemática, e que também ecoou e transitou pelos meios de comunicação, internet, WhatsApp, enfim, e eu também peço vênia para citar. Não se trata de aumento real, e sim de recomposição salarial garantida pela Constituição. Por isso não cabe ao OJ5 neste caso. A terceira questão é se cabe autorização ou concordância prévia da parte contrária à distribuição do dissídio de greve, já que a suscitada argue não haver essa concordância. Até já acompanhamos agora há pouco voto relativo à questão, mas eu destaco que a jurisprudência dessa sessão especializada é no sentido de que não. E não poderia ser diferente. A Constituição Federal garante o amplo acesso à justiça, garante o pleno exercício de defesa, e qualquer norma que busque cercear esse direito de acesso ao judiciário há de ser taxada como inconstitucional. É óbvio que uma categoria de trabalhadores e o empregador que não chegam ao consenso em relação a questões básicas dessa categoria, como reposição inflacionária, também não chegam a consenso em relação à busca do judiciário para esta solução. Nos parece que a norma, de fato, é inconstitucional. Senhores desembargadores, os trabalhadores da Universidade de São Paulo não fizeram greve por reposição de inflação. Eles realizaram greve em defesa da universidade, contra o verdadeiro desmonte que vem acontecendo na USP, demissões em massa,
2 programas de demissão voluntária, onde já mais de 2.000 para 3.000 trabalhadores se desligaram da universidade, desvinculação de órgãos essenciais da USP, como o Hospital Universitário, o Hospital de Reabilitação de Lesão Craniofaciais em Bauru, Centrinho, um hospital de referência internacional, fechamento de museus, fechamento de creches. Os trabalhadores estão, em razão de desmandos políticos, como nós vemos hoje em uma série de órgãos federais, estaduais e municipais, a universidade não é diferente, está sendo desmontada por falta de competência política na gestão deste ente público tão reconhecido e querido, ente que já trouxe tantos profissionais ao mercado de trabalho, de reconhecido saber, porque sempre prezou-se pela administração da universidade, buscando valorizar esse profissional que vai para o mercado de trabalho saindo da USP. E hoje o que se vê, imaginem os profissionais da área médica, enfermagem, enfim, sem os hospitais dentro da universidade, voltados a pesquisas, voltados a esses alunos que estão se formando. Estão tratando a Universidade de São Paulo como uma empresa da esquina qualquer. E os trabalhadores se rebelaram em relação a esse desmonte. Junto com essa rebeldia quanto ao desmonte, vem também a questão salarial. Mas vem a questão salarial basicamente quanto à reposição da inflação, que é garantia mínima de qualquer trabalhador do Brasil para manter o sustento da sua família. Não é só o feijão que sobe, o arroz sobe, a batata sobe, tudo sobe, o transporte sobe, o vestuário sobe, os preços sobem e o salário. O salário precisa acompanhar esta inflação, sob pena dos trabalhadores pagarem a conta daquilo que não são responsáveis. Se há um problema de ordem institucional no nosso país hoje, e se a administração pública sofre com isso, a culpa não é dos trabalhadores. Os trabalhadores... O senhor advogado precisa concluir agora. Pois não, Excelência. Poderia permanecer horas falando a respeito, mas o prazo regimental ele é feroz com o advogado que está aqui na tribuna. Por isso eu agradeço a paciência e o tempo de vossas excelências. Muito obrigado. Doutor Maurício, né? Tem a palavra, doutor. Colega assistente do síndico coletivo, mérito dos jogadores, muito boa tarde. O primeiro ponto que merece destaque no presente dissídio, na verdade, é a total ausência de concordância. Doutor, por favor, fale mais próximo ao microfone que nós gravamos a sessão, por favor. Está melhor, excelência? Melhorou. Por favor. Obrigado. Total discordância que há entre as normas legais que estipulam o modo como deve ser ajuizado um dissídio coletivo e o modo como foi feito pelo sindicato suscitante. O sindicato sequer exauriu as vias negociativas, tanto antes do dissídio quanto antes da própria greve que foi deflagrada. Ademais, o sindicato ajuizou um dissídio na modalidade de greve, quando sabidamente essa espécie de dissídio é necessário, só pode ser ajuizada por aquele que pretende a declaração da possibilidade do movimento paredista, ou seja, a universidade, no caso. Assim, há notória legitimidade do sindicato para o ajuizamento do feito. Mas há outra questão relevante. Ainda que se entenda que o sindicato tem legitimidade para ajuizar um dissídio coletivo de greve, como foi feito, então há que ser reconhecido que falta à entidade sindical o interesse de agir na modalidade de adequação da via-lei. Afinal, como se depreende da inicial, há diversas pretensões de ordem econômica. Assim, deveria ter sido ajuizado um dissídio de natureza econômica. Bom, a se entender correta a atitude do sindicato e a forma como agiu, inevitavelmente a greve e o ajuizamento de um dissídio coletivo de greve sempre serão utilizados como uma via lateral para o fim de se pretender pretensões de natureza econômica, suprimindo por completo a necessidade da presença do comum acordo previsto na Carta Constitucional no artigo 114, parágrafo 2º, que não teria mais qualquer utilidade prática, tornando-se letra morta. Bom, ainda quanto ao requisito do comum acordo,
é necessário reafirmar que não houve, pela universidade, seja de forma explícita ou seja de forma tácita, a concordância quanto ao fato de cláusulas econômicas estarem sendo discutidas no âmbito do presente processo. Mas ainda há outros fatores processuais importantes para o fim de que seja não conhecido o presente feito. Sequer consta nos autos, sequer consta na petição inicial, os motivos, as razões de ordem fática, econômicas e sociais que embasam as bases de conciliação do dissídio coletivo. Assim, a rigor, a petição inicial deveria ser declarada inépita nos termos do OJ número 32 da SDC, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. De qualquer forma, ainda que se entenda que não houve e que não há uma causa que determine a extinção preliminar do feito, há que se reconhecer então que houve a perda do objeto, tendo em vista que, conforme afirma o próprio sindicato, em meados de julho, houve a paralisação da greve, houve o encerramento da greve. Assim, se o movimento paredista teve fim segundo a vontade dos próprios servidores, é evidente que deixou de existir, no que concerne a instância judiciária, interesse de agir do sindicato suscitante. Bom, adentrando agora nas questões de mérito, é relevante observar que a jurisprudência nacional, como bem sabemos, é uníssona no sentido que não se pode pretender em face de um ente da administração pública pretensões de cláusula econômica, como sabidamente são as pretensões da entidade sindical no caso interno. A já citada J número 5 da ST, o teor da súmula 679 do Supremo Tribunal Federal e o teor da súmula vinculante, inclusive número 37 do Pretório Excelso, não permitem esse tipo de pretensão. A decisão mencionada pelo ilustre representante do Dr. Alceu da entidade sindical, na verdade já foi revertida preliminarmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que deve prevalecer os entendimentos mencionados, os entendimentos constantes na jurisprudência pátria, referente à impossibilidade de que cláusulas econômicas sejam pretendidas por meio do dissídio coletivo em face da administração pública. Ressalta-se que essas questões, esse impedimento não se trata de um mero formalismo, tratam-se, na verdade, de uma necessidade que está calcada na imperativa oportunidade, na imperativa necessidade de que o orçamento público esteja pautado em normas e parâmetros previamente estabelecidos e sujeitos e submetidos a uma estrutura deliberativa administrativa previamente fixada sob pena de violação a princípios comezinhos do direito financeiro, do direito administrativo e também sob pena de violação aos princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e orçamentária e também ao próprio princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da Carta Magna. Na realidade, senhores julgadores, não apenas a pretensão de aumento salarial, mas a pretensão de aumento de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, diversas outras verbas de treinamento, pretensões relacionadas a contratações de servidores, todas elas inevitavelmente versam sobre um tema que causa dispêndio ao erário público. Os benefícios de vale refeição e vale alimentação, por exemplo, embora sob a ótica do sindicato verse sobre uma cláusula social, na verdade somente são efetivamente concedidos aos servidores mediante um repasse de um considerável montante financeiro à empresa que administra a concessão dessas benesses. Como se depreende, inclusive, de umas planilhas anexas ao processo, somente no ano corrente já foram gastos mais de 122 milhões de reais a título de pagamento desses benefícios. Bom, eméritos julgadores. Visto esse cenário, passa-se então a tecer considerações por que as pretensões do sindicato são materialmente inviáveis, tornando-se, caso concedidas, motivos pelos quais a continuidade da atividade da autarquia universitária se tornaria insustentável. Como já relatado durante todo o processo, atualmente as receitas totais auferidas pela Universidade de São Paulo são menores do que o valor despendido a título de folha de pagamento. Uma planilha juntada a uma das manifestações da universidade demonstra que somente até junho de 2016, quando instaurado o presente dissídio, o valor gasto a título de pagamento de verba remuneratória aos servidores da universidade já alcançava 105,69% do que a universidade oferia em virtude das receitas totais. Bom, mesmo nesse cenário, conforme inclusive já esclarecido pelo Dr. Alceu, mesmo ainda nesse cenário desolador, a universidade conseguiu, mediante um esforço hercúleo,
conceder ainda mais 3% aos seus servidores, mais 3% de aumento, e esse aumento teve o intuito, obviamente, de fazer com que eles, de uma determinada forma, não sofressem com a crise econômica que assola de maneira irrefutável todo o nosso país. Senhores jogadores, os autos evidenciam, na verdade, as próprias notícias divulgadas pela imprensa, há notícias, enfim, que evidenciam que o cenário econômico atual das entidades públicas demanda cautela, não só do gestor público, mas de todos aqueles que lidam de uma forma ou de outra com o erário público. A exemplo, vejamos o caso das entidades federais, das entidades municipais ou estatuais, que sabidamente sequer havem conseguido honrar com os seus compromissos salariais nos últimos meses, fato que, por certo, só não aconteceu na Universidade de São Paulo em virtude dessas medidas de readequação e de reequilíbrio orçamentário tomadas pela Universidade, a exemplo do PDV citado pelo Dr. Alceu. Bom, para que não tome muito tempo dessa colenda sessão, apenas afirmar quantas demais pretensões do sindicato. Trata-se, por óbvio, de pretensões referentes ao denominado mérito administrativo, sendo infensas, portanto, à apreciação desse Poder Judiciário. Então, pretensões relacionadas, como já relatado aqui, à desvinculação do hospital universitário, à reforma de institutos da universidade, e bem como outras pretensões relacionadas, inclusive, à permanência ou não da polícia militar no campus da universidade, por óbvio, são temas afetos apenas à administração pública. Por fim, apenas fazer uma breve menção quanto à afirmação de que os descontos salariais efetuados pela universidade durante o período de greve tratam-se de medidas ilícitas e de medidas que visam a perseguição sindical. Na verdade, conforme comprovou a universidade durante todo o processo, esses descontos foram feitos unicamente em virtude do fato de que a greve configura a suspensão do contrato de trabalho, não podendo a universidade, portanto, dispor de valores pertencentes ao erário público para o pagamento de serviços relevantes que não foram efetivamente prestados à população, à comunidade acadêmica como um todo. Não houve, portanto, qualquer perseguição sindical ou qualquer desconto feito de forma ilícita. Nesse sentido, deve prevalecer a decisão do eminente vice-presidente judicial, Dr. desembargador Wilson Fernandes, que reconheceu que a universidade agiu com acerto ao efetuar a suspensão do contrato de trabalho dos servidores que aderiram ao movimento paredista. Senhores desembargadores, são esses os pontos que entendo mais oportuno no que tange a procedência dos pedidos formulados no decídio coletivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. Muito bem. Palavra da ilustre relatora, doutora Alcina Beles, por favor. Pois não. A minha proposta de voto é no sentido de extinguir o feito sem julgamento de mérito, com fundamento na OJ número 5, da SDC do Tribunal Superior do Trabalho, por entender a impossibilidade jurídica do pedido nos termos do artigo 485 do CPC, com relação aos pedidos de natureza econômica e ou com repercussão financeira, nos moldes dos itens 2 a 8 da petição inicial. Extinguir o feito por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do artigo 485 do CPC, com relação aos demais pedidos na inicial, conforme itens 9 a 11, diante da natureza administrativa de tais questões, sendo o dissídio coletivo instrumento processual inadequado para a apreciação de tais reivindicações. Declarar a greve legal e não abusiva, nos termos do artigo 14, parágrafo único, inciso 1º da Lei 7783 de 89. Determinar o pagamento dos dias parados a contar de 26 de junho de 2015, conforme o artigo 7º da citada Lei de Greve. Conceder estabilidade aos trabalhadores desde a deflagração do movimento paredista até 90 dias após o julgamento do presente dissídio coletivo, de acordo com o PN número 36 da SDC-DC Egrégio Regional. Ficam ressalvados eventuais direitos e interesses de terceiros, tendo em vista o disposto no artigo 15 da Lei de Greve. Custas a cargo da suscitada, calculadas sobre o valor arbitrário de R$50 mil, no importe de R$1.000, estando isenta do seu recolhimento nos termos do artigo 790-A, inciso 1º, da consolidação. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente.
Muito bem. Revisão coube ao desembargador Willy Santilli, por favor. Eu acompanho integralmente o voto. Desembargadora Sônia Mascaro. Acompanho também, presidente. Desembargador Fernando Pinheiro. Eu acompanho. A ilustre juíza Cristina. Desembargador Ivani Bramante. Ilustre juiz Dr. Fava. Desembargador Francisco Ferreira. Eu acompanho com muita dor no coração. Infelizmente, há normas as quais devemos respeitar, há também precedentes aos quais nós estamos vinculados, mas eu ressalvo que é com muita dor no coração quando eu vejo que o servidor é quem acaba pagando o pato. Ressalvadas essas palavras de desabafo, eu acompanho. Desembargadora Licante Carolina. Neste processo não vota a desembargadora Maria José e eu também estou acompanhando a relatora. Efetivamente, as palavras do Dr. Francisco são muito pertinentes. Muito pertinentes. Nós estamos jungidos, vinculados a uma realidade normativa, uma realidade de uma jurisprudência consolidada no Tribunal Superior do Trabalho, que parametriza o resultado deste julgamento. Este julgamento observa, sobretudo, a orientação jurisprudencial número 5, que impossibilita, não admite a fixação de questões econômicas para essas entidades. Também destacou com muita felicidade, muita propriedade, a nobre relatora, que o pedido compreende questões muito distantes das questões trabalhistas, como, por exemplo, reversão das terceirizações já realizadas na universidade. Uma providência judicial assim determinada estaria, evidentemente, invadindo a esfera jurídica de terceiros, que não são parte nesta relação processual e que, portanto, não teria a mínima sustentação jurídica, não teria a mínima possibilidade sequer de ser apreciada, de ser conhecida. Pedido que também compreende postulação para revogação de portarias administrativas, como as portarias 6.709 e 6.720, que normatiza questões estritamente da administração, do funcionamento interno, como o controle eletrônico de pontos, muito de frequência, instrumentalizando a reitoria para extinguir postos de trabalho, interferir em questões a respeito das quais estão distantes da matéria trabalhista, da cognição trabalhista, num processo que não tem desdobramento instrutório, não tem fase cognitiva, seria realmente a impossibilidade maior a ser vencida. Portanto, muita massa da pretensão é incabível, não calha, não tem pertinência para a via processual que foi escolhida. Em razão disso, as observações feitas pelo Dr. Francisco subscrevo também integralmente e acompanho o voto da ilustre relatora, que, em resumo, considera a greve não abusiva, as formalidades foram tratadas, foram respeitadas, Sua Excelência determina o pagamento dos dias parados e concede estabilidade no emprego até 90 dias a contar desta data. Ficaram ressalvados eventuais direitos de terceiros não presentes nessa relação processual e não há custas a serem recolhidas em razão da natureza jurídica da entidade. Este é o resultado proclamado. Boa tarde.